Glória a Deus. Se o meu microfone estiver muito alto aí fora, como sempre, por favor, Zé. Não quero machucar o ouvido de ninguém. Quero que vocês ouçam o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 27, 10. Salmos 27, 10. Não sei se está aqui no telão. Todos têm? Glória a Deus. Vamos lá, vou ler, tá, gente? Bem pequeno esse versículo, mas nós vamos nos basear bastante nele. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberá de braços abertos. Vamos ler novamente? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberia, desculpa gente, coloquei o verbo, a palavra no lugar errado. O Senhor me receberia de braços abertos. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu te louvo nessa noite pela tua palavra, por mais essa oportunidade. E eu quero te pedir, Espírito Santo, me ajuda a ministrar essa palavra, que possa falar nos corações, curar nessa noite, libertar. Estamos num culto de libertação. E eu te peço que o Senhor venha falar no mais profundo daqueles que vão, Senhor, se identificar com o que nós vamos estar falando hoje com o teu povo. Espírito Santo vai na frente, quebrando barreiras, tirando todo impedimento, ó Deus, e que nós possamos sair daqui totalmente diferentes, transformados, alegres, Pai, com esperança no coração, ó Deus, que o Senhor é bom e é maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Gente, nós de quarta-feira é culto de libertação, de oração. Às vezes Deus leva a gente a falar sobre libertação de demônios, às vezes leva-nos a falar sobre milagres. A gente esteve aqui pregando 3 quarta-feiras direto. Na última quarta-feira que eu preguei, a gente falou sobre unidade, que eu acho que é um ponto fundamental, né, para a gente chegar a algum lugar, para a gente ter vitória em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na igreja, na família. A unidade, ela é uma força que vem do coração de Deus mesmo, né? E hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha aqui que, infelizmente, quem se sente dessa forma, na maioria das vezes ele não consegue alcançar os seus objetivos, ele não consegue se relacionar, ele é uma pessoa que está sempre triste, está sempre angustiada. Hoje nós vamos falar de rejeição. De rejeição nós vamos falar. É claro que todos nós, talvez se você ainda não foi, em uma certa altura da sua vida, você vai passar pela rejeição por alguma pessoa, com certeza. Mas tem vários tipos de rejeição, né? Aquilo que você sofre num ambiente que não faz diferença para você, então aquilo ali não... Na hora você vai se sentir chateado, vai se sentir mal, mas depois aquilo vai passar, porque não são pessoas que fazem parte do seu dia a dia, da sua vida, né? Então, só que antes disso, eu quero falar para vocês, só para vocês entenderem melhor, eu vou ser bem assim, bem rápida, sabe? Para a gente conseguir chegar a uma boa conclusão aqui. Eu quero te dar algumas características de quem tem rejeição. É lógico que não vai ser uma dessas, se você tiver somente uma dessas características no qual eu vou falar isso, falar agora, não quer dizer que você é uma pessoa que se sente rejeitada. Tem que ter pelo menos 3 a 5 dessas situações aqui que acontecem no seu coração, tá bom? Mas antes disso, o que eu quero falar com vocês? A escravidão da rejeição fará com que você acredite que você não é digno de ser amado. Às vezes nós não entendemos, mas nós temos essas atitudes, temos atitudes estranhas, atitudes que às vezes nós mesmos não entendemos, mas é por causa desse sentimento que às vezes não percebemos que está na nossa vida. Tá? A natureza da rejeição. O que é rejeição? Rejeição é se recusar a aceitar uma pessoa. Eu te rejeito, eu não quero você perto de mim, eu não aceito você. Aqueles que se sentem rejeitados, existe neles uma síndrome de rejeição, tá? E qual é essa síndrome? Sempre acham que serão rejeitados pelos outros.
Esse pensamento sempre vai na frente de tudo que aquela pessoa vai falar ou fazer, tá? Vocês estão comigo? Então agora eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero te dar algumas características de uma pessoa que experimenta a rejeição, algumas atitudes dela, tá? Primeiro, ele tem um espírito crítico, ele critica tudo e todos. Tá? Quando você está perto de uma pessoa que ela está sempre criticando alguém, sempre colocando defeito em alguém, você pode ter certeza, essa pessoa ela tem sintoma de rejeição. Ela se sente inferior. O perfeccionismo extremo na vida de alguém mostra que ela se sente rejeitada. A pessoa rejeitada, ela tem raiva e amargura. Tá? Qualquer coisa ela se enraivece e ela é uma pessoa amargurada. Hipersensibilidade. Sabe aquela pessoa que você tem que andar pisando em ovos com ela, que você nunca sabe o que vai acontecer, porque ela é muito sensível. Qualquer palavra, qualquer atitude que você tem, ela já sente que é contra ela já se sente machucada, né? Tem gente rindo ali, eu acho que Deus já está falando, né? Tem a tendência, tá? Não estou falando que todos, tá? A rebelião, tá? Sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, a pessoa ela falhou em alguma altura da vida dela, aconteceu alguma coisa que chateou pessoas, tá? Então ela carrega esse sentimento de culpa e com isso ela não se perdoa, então ela própria se rejeita. Ela acha que ela não foi perdoada e que ela não é digna do perdão. Tá? Medo, aquela pessoa extremamente medrosa, ela tem medo de tudo e de todos. Eu não estou falando um medo que você tem, tá? Aquela pessoa fala assim: eu sou uma pessoa medrosa, eu tenho medo de tudo que eu vou fazer, ou tudo que eu vou falar, me dá medo, eu não consigo, eu tenho medo. Isso é uma pessoa que tem um sentimento de rejeição. Em alguma altura da vida dela, marcou a vida dela ali, e então esses sentimentos entraram. Desesperança, ela não tem esperança, porque ela não se acha capaz de chegar a algum lugar, ela não se acha nem capaz digna de ser respondida por Deus, ela se sente até rejeitada por Deus, que Deus não vai responder suas orações. Então é uma pessoa que ela não tem esperança, ela não se acha capacitada de construir uma história própria para ela. Tá? Ela é uma pessoa... Você é uma pessoa desconfiada, desconfia de tudo e de todos? Tem pessoas que desconfiam de tudo e de todos. Essa pessoa é uma pessoa com sentimento de rejeição. Competitividade. Aquela pessoa muito competitiva. Ela não aceita perder. Ela compete até com o baby da casa dela. Não estou falando com o irmão não, que está com aquele baby maravilhoso ali no colo, né? Ela compete com a esposa, ela compete com o companheiro de trabalho, tá? Ela tem aquele espírito de competitividade. Isso é um sintoma da rejeição na vida dela, tá? Ciumenta, tem ciúme de tudo e de todos. Não é só ciúmes da mulher, não é só ciúmes do marido, né? Estou falando ciúme extremo, ciúminho de vez em quando dá uma colorida, é bom, né, gente? Né? Mas tem ciúme da amizade, tem ciúme da pessoa que ela nem conhece direito, tá? Ela tem ciúmes, ela quer tudo no controle dela. Essa é uma pessoa que tem um sentimento extremamente forte de rejeição. Sempre na defensiva, sempre preparada para se defender e atacar, tá? Essa é uma pessoa com esse sintoma. Mantém as pessoas distante delas, tá? Muitas vezes aquelas pessoas que não te deixam se aproximar delas são pessoas com esse sintoma. Qual é o medo delas? De abrir a porta da sua casa, de abrir a porta da sua vida para a amizade e depois ela acreditar que aquela pessoa realmente gosta dela, que aquela pessoa está ali por ela e de repente aquela pessoa vira as costas para ela. Então ela não quer passar por isso, então ela se torna uma pessoa extremamente seletiva, praticamente ninguém vai entrar na vida dela, tá? Tentativa, aqui para a gente terminar, tentativas desesperadas de encontrar amor.
amor. Ela tem uma necessidade imensa que as pessoas demonstrem amor por ela. Ela anda em busca disso o tempo todo, só que o amor que ela quer para ela se sentir amada, a maioria das pessoas não tem essa capacidade, esse amor que ela busca para ela. Então, nada enche o tanque emocional dela, né? Então, ela está sempre nessa busca constante. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Ok, agora vamos para uma outra parte aqui para a gente entrar na mensagem rapidinho. O que pode causar a rejeição? O que pode causar o sentimento de rejeição na vida de uma pessoa? Eventos dolorosos, tá? Pode causar. Um divórcio pode causar o sentimento da rejeição na pessoa. Preste atenção, pais. Diferenciamento de tratamento na vida dos filhos, tá? Porque muitas vezes, isso é muito comum dentro das famílias, a gente tem até esse exemplo dentro da Bíblia, de tratamentos diferentes, sempre dar mais atenção, ou abençoar mais um do que o outro, suportar mais a birra de um do que do outro. Isso, você fala, muitas vezes a gente fala, mas porque o meu filho é mais difícil, ou tem aquele outro, mas porque eu me identifico mais com ele. Aquele que está vendo tudo isso, o que você está passando para ele, você ama mais ele do que a mim. Então, você está colocando dentro dele, nós estamos colocando um sentimento de rejeição, tá? A origem, né, raça, pode vir a rejeição. Um relacionamento amoroso que se acaba, dependendo da forma que se acaba, a pessoa então, ela se sente rejeitada, ela se sente trocada, né? E isso vai começar a fazer um estrago na vida dela. Morte de um dos pais na infância ou na adolescência pode causar isso, tá? O que causa também o sentimento da rejeição? Condição social, limitação física. Pessoas que têm uma limitação física, ela se sente menos capaz do que aquele outro que tem ali a sua saúde normal. Então, isso ele se sente rejeitado. Pessoas que são consideradas feias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe ninguém feio, tá, gente? Eu falo, gente, presta atenção. Olha para mim. Eu tenho uma capacidade de ficar tão feia que você não tem ideia. Mas também tenho uma capacidade de ficar bonitona. Entendeu? Hoje mesmo, agora eu estou me sentindo bonitona. De manhã eu estava me sentindo muito feia. Então, o sentimento de se achar feio. Não, você não é feio, não existe. E outra coisa, tem gente feia. Só que aquele que você acha feio, eu acho bonito. E aquele que você acha bonito, eu acho feio. Então não tem gente feia. Todo mundo acha o seu outro par de chinelo e pronto, acabou. Né? Então coloca isso aí na sua cabeça, se você tem isso aí. Baixo rendimento escolar. Principalmente quem tem filhos com ADHD, essa coisa toda, que passa por toda essa prova. Você na escola, lembra que falava, esse menino é burro, nada entra na cabeça dele. É o ADD que ainda não era estudado, né, pastor? O ADD não entrava nada na cabeça. E a gente era taxado como menos inteligente. Então, e hoje nós temos que conversar muito com as nossas crianças que passam por isso e mostrar que elas não são, tá? No Brasil tem isso. Não, aqui também tem, tá? Lá no Brasil a pessoa sente às vezes a rejeição até de falar o bairro que ela mora, tá? E dependendo do bairro que ela mora, o outro fala, isso aí é favelado. Você já ouviu isso? Aí, tá vendo como que Deus está falando, Zacarias? Né? E o que acontece aqui? Eu falo que uma vez isso aconteceu comigo e Deus me lembrou hoje. Eu estava numa faculdade que eu estava fazendo uma época umas matérias de inglês e daí todo mundo que estava na classe, um era lá não sei da onde, outro era de não sei da onde, só eu que era de Newark. E você falar no meio de americano que você é de Newark, eles já se preparam para correr, né? Que eles acham que é o fim do mundo e não é.
Depois, meu Deus, vou ter que falar que eu sou de Nurk. Depois eu falei, mas Nurk é uma cidade maravilhosa, foi onde me recebeu, onde me acolheu, aonde tudo que aconteceu na minha vida de bom, onde veio coisa ruim, mas veio crescimento junto, foi tudo em Nurk. E você, né? Não sei, eu sou de Nurk. Pronto, acabou. Mas lá estão os melhores restaurantes. Você quer um barbecue? Lá são os melhores. Um restaurante português, um bom bacalhau. E fui falando, é verdade e tal. Então, é assim que funciona. Ok, outra coisa, queridos, que causa abuso sexual, principalmente na infância, a criança já vem com aquilo, com aquela rejeição. Abuso verbal. Não tem coisa para machucar e rejeitar mais do que o abuso verbal na vida de uma pessoa. Abuso físico. Por isso que a gente sempre fala, tem caso que é para pastor e tem caso que é para polícia. E abuso físico é caso de polícia. Tá? Abuso físico cria uma rejeição, uma dor na alma de uma mulher que você não tem ideia. Tem criança, tem gente hoje criada que apanhou tanto na infância, a maioria de arrancar sangue, disso, daquilo, que a maioria hoje tem aquela dor, aquela angústia de tanto que apanhou. Ou superaram, glória a Deus, né? E também o que causa a rejeição é crianças que são adotadas. E também a retenção de amor. Eu sou uma pessoa que eu tenho que policiar muito nisso. Porque muitas vezes nossos filhos, eles falam linguagens diferentes. A linguagem de amor deles é diferente. E eu não sou uma pessoa de ficar ali, beijando e abraçando toda hora. E eu tenho uma filha que já é de beijar e abraçar toda hora. Minha mãe mesmo sabe, não sou. Minha mãe fala, você é muito durona. Mas não é, a minha forma de demonstrar amor é diferente. Mas nossos filhos precisam do toque. Nossos filhos precisam do abraço, do beijo. Eles precisam que nós olhemos no rosto deles e dizemos, eu te amo indiferente. Indiferente eu sempre vou te amar. Então isso vai encher o tanque emocional deles, né? Será que alguém na Bíblia já passou pela rejeição? Será que nós tivemos algum personagem na Bíblia que já passou pela rejeição? Rapidamente, Paulo foi um homem extremamente rejeitado. Primeiro ele foi rejeitado pelos apóstolos, quando ele se converte. Por que ele foi rejeitado? Por causa do seu passado. Porque ele era um perseguidor da igreja. Então foi difícil ele entrar no núcleo dos apóstolos, né? Mas com o tempo Deus colocou ele ali dentro. E depois ele passou a ser rejeitado pelos fariseus, pelo sinédrio, porque ele mudou agora a sua forma de crer no que ele cria. Então Paulo, ele foi extremamente rejeitado. Tem um rapaz na Bíblia, tem uma palavra que eu gosto muito de pregar ela, faz tempo que eu não prego, qualquer dia eu vou pregar. Jefté, ele foi assim uma história de rejeição terrível. Por que ele foi rejeitado? Porque ele era filho de Gileade, um filho fora do casamento. Fora do casamento. Ele chegou depois, já tinha uma família e também de uma prostituta. Então ele não tinha voz, ele não era aceito a ponto dele ter que fugir, de não aguentar a rejeição e ir para a terra de Tobi, porque ele não foi aceito dentro do seu lar. José foi extremamente rejeitado, mas aí nós vemos rejeição dos dois lados. Pela forma que o pai o tratava, seus irmãos se sentiam rejeitados. Os irmãos se sentiam rejeitados porque ele dava preferência para José. José era o filhinho amado, tá? E José rejeitado pelos irmãos. Entendeu? Aí você vê como que é sério. Davi foi rejeitado por Saul devido à unção e o chamado que estava na vida dele. Sabia que tem pessoas que te rejeitam porque você tem uma unção e um chamado de Deus? Que não querem nem estar perto de você? Te rejeitam, não aceitam. Né? Mas não tem problema não, ele foi rejeitado, mas ele foi cumprido. E para finalizar aqui tem mais. Samuel foi rejeitado pelo povo na sua velhice. Samuel foi um juiz excelente, ele foi um
um profeta excelente, um sacerdote excelente, mas chegou uma altura, ele já estava velho, ele colocou os seus filhos para começar a julgar, só que os seus filhos começaram a pegar um caminho errado, e o povo gritou: nós queremos um rei como todas as outras nações, nós não queremos você. E nessa hora ele entregou, foi ungido Saul, e Deus falou: não, Saul, não é você que foi rejeitado, eu fui rejeitado. Deus foi rejeitado pelo povo também, juntamente com Samuel, tá? Agora nós vamos entrar aqui na parte mais... Tem um livro da Joyce Meyer, quem já ouviu falar? As Raízes da Rejeição. Se você não leu, leia, tá? Ela tem uma passagem no livro dela que ela diz assim: a dor da rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode enfrentar, tá? E ela continua no comentário: eu acredito que é preciso trabalhar muito mais duro para evitar ou aliviar a dor emocional do que a dor física. Daí eu comecei a pensar que é uma realidade, sabe por quê? Porque quando a dor é física, tá? Quando a dor, ela se torna uma dor localizada. Você está comigo? Você chega no médico e você diz: eu estou com uma dor aqui na minha junta. Eu estou com uma dor no osso da minha perna. Eu estou com uma dor no meu fígado. Eu estou com uma dor na minha garganta, né? E aí por diante. E o médico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exames e com isso ele vai chegar a um ponto de saber o que você tem, o porquê daquilo ali, e ele vai te dar um analgésico, se for necessário antibiótico, anti-inflamatório, vai fazer um tratamento com você, e com o tempo aquela dor que estava ali, o que vai acontecer? Ela vai embora, tá? Ela vai embora. Agora, a dor da rejeição não, gente. A dor da rejeição é muito difícil. Mas o que fazer quando está doendo muito? Tem alguém aqui que está doendo muito? Só que não existe um ponto físico no qual você possa dizer: está doendo aqui. Você só sente aquela dor o tempo todo, mas nem você sabe como lidar com ela, tá? Você que já experimentou desse tipo de dor, você sabe o que eu estou falando com você nessa noite. E qual é o caminho da cura para essa dor? Vamos começar aqui. Qual é o caminho para a cura, para a rejeição? O caminho para a cura vem de um Deus que foi rejeitado. Vem de um Deus que foi rejeitado. A cura vem de um Deus que entende você que está passando por isso 100%, porque Ele passou por isso. Queridos, e outra coisa, nós somos ser humano. Ele largou tudo. Ele largou seu trono, Ele largou o seu esplendor, a sua glória, a adoração que Ele tem lá em cima, a veneração celestial. Ele largou tudo. Ele se fez homem e veio aqui para ser rejeitado, para passar pela rejeição. No céu nunca foi e nunca Ele será, porque Ele é Deus. Mas aqui, olha que absurdo, aqui a criatura, aquilo que Ele criou, a criatura o rejeitou. A criatura rejeitando o Criador. Não tem lógica. Quando eu paro para pensar no meu entendimento, não tem lógica. Como é que pode? Mas pastora, como assim? E nós, muitas vezes, é o que nós estamos fazendo. Rejeitando. Por que essa rejeição está aí dentro, doendo desse jeito? Porque você ainda não entendeu e não se permitiu sentir o amor desse Deus. Então a gente fala: ai, Deus me ama, eu amo Deus. Mas de falar, isso não traz cura. O que traz a verdadeira cura para a rejeição é você se encontrar com esse amor. É você sentir esse amor dele com você. Porque quando você chega a esse encontro com ele, o que vai acontecer? Nada mais importa. Pode aplaudir o Senhor. Nada mais importa.
porque o Criador me ama. Ele abriu mão de tudo para vir aqui, para morrer por mim. E como que nós vamos fazer isso? Vamos falar um pouco da rejeição de Jesus que ele passou, querido. Às vezes nós achamos que é só nós que passamos, só em mim que dói. Talvez você que acha que só em você que dói, essa pessoa que está do seu lado, aí talvez ela está sangrando 2 vezes mais do que você. Nem a gente tem essa mentalidade, só eu que sofro, só eu que sou rejeitado. Não, não é assim que funciona. A rejeição de Jesus foi profetizada, tá? Em Isaías, ele escreveu a sua rejeição, que ele seria rejeitado 700 anos antes dele vir na terra. Que ele veio depois de 700 anos. E a gente lê aqui só o 53:3. Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens. Um homem de sofrimento e de dores. E que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Nem tínhamos qualquer estima ou consideração por ele. Daí vem João 1:11, tá? Depois de Jesus já ter vindo e diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Você consegue entender o que é isso? Se você não consegue, eu vou te explicar o que é isso. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Você ser rejeitado por um garçom quando você vai num restaurante, sabe aquele garçom que te trata mal, que não quer nem saber de você? Você sente. Você ser rejeitado por uma pessoa que está num caixa de um supermercado, que nem olha direito na sua cara, é uma coisa. Ser rejeitado por uma pessoa que você entra numa loja, você pede alguma coisa e ela não te dá a mínima atenção, não estou nem aí para você, é uma coisa. Tá? Agora, você ser rejeitado pelo seu marido é outra. Ser rejeitado pela sua mulher é outra. Ser rejeitado pelos seus filhos é outra. Ser rejeitado pelos seus pais é outra coisa totalmente diferente. Ser rejeitado pelo seu pastor é uma coisa que não escapa a ninguém. Ser rejeitado pelas suas ovelhas é uma coisa. Ser rejeitado pelo seu melhor amigo, pelos seus amigos, por aquela pessoa que você admirava, que você tinha como irmão, é uma coisa. E foi exatamente isso que acontece com Jesus. Ele foi rejeitado para aqueles que eram dele, aqueles que ele fazia parte da história dele, do povo que era dele. Então vai doer muito mais. E quando a gente entra aqui, é tão interessante. Jesus, ele já foi rejeitado no seu nascimento, queridos. No seu nascimento ele já não foi bem-vindo. Procuraram um lugar para ele. Bateram em todos os hotéis, em todas as pousadas. Será que ninguém tinha ali, mesmo que não tivesse quartos, mas nenhum dono de pousada ou hotel tinha ali um lugarzinho para ele nascer? Uma sala lá, um quarto à parte para ele nascer? Of course, que tinha. Mas ninguém queria Maria, que vinha a ter Jesus no meio deles, e ele teve que nascer no estábulo. O seu berço, espero que você comece a pensar que a sua rejeição não é tão grande assim. O seu berço foi num lugar onde o animal come. Forraram e colocaram ele ali. Logo depois Jesus é rejeitado, que ele tem que sair correndo. Fica 2 anos fora, baby, porque estavam buscando matá-lo. Nós não queremos. Passa-se um tempo, ele ouve o povo dele, gritando: crucifica Jesus e solta Barrabás. E ainda Pilatos falou assim: peraí gente, peraí. Vocês têm certeza? Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? É. E a multidão gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Tá? Então, Jesus, ele dá uma aula de rejeição para nós. Tá? Ele mostra para nós aqui que nós temos tudo para vencer e seguir em frente. Tá? E o que acontece, queridos? Ali na cruz, zombado, humilhado,
Estou com sede. Ah, você está com sede? Gente que a gente quer longe de nós e que a gente quer que morra e suma do mapa, a gente mata a sede sim, mas é com vinagre amargo. Tá? Toma aí. Tá? Jesus, ele poderia ter desistido ali no Getsemane. Até então é o povo, mas vamos para os amigos. Ali no Getsemane, quando eles chegam para prender ele, os discípulos vazam. Os discípulos vazam. E Pedro, naquela doideira dele lá, foi lá desesperado, acho que com medo de morrer também, e cortou a orelha lá do cara. E Jesus, para dar tempo a Pedro fugir também, foi lá, pegou, colocou, o povo se impressionou, ficou todo mundo bobo de ver a orelha de Pedro, do soldado de Malco de volta. E Pedro nessa aí já nem deixou nem fumaça. Daí nós vemos lá na frente, no pátio, então seus amigos abandonaram Beirinha. Chega lá no pátio, aquele que morria por ele, que fazia tudo por ele, negou ele 3 vezes. O pátio da humilhação, onde ele estava sendo humilhado, cuspido, chicoteado. Ali 3 vezes. Jesus passa pela prova de permanecer 3 vezes com Pedro. Teve a primeira, ele manteve. Teve a segunda, ele manteve. Teve a terceira, ele manteve focado. E Pedro saiu dali. Então, ele foi rejeitado pelos seus próprios amigos, tá? Então, o que eu quero dizer para você, Jesus, ele dá uma aula para nós. Mas sabe o que o sustentou? O amor do Pai. Toda vez que Jesus falava do Pai, toda vez, vocês podem reparar na Bíblia, quem lê a Bíblia, né? Porque infelizmente hoje está difícil de achar quem lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia pode reparar que toda vez que Jesus fala do Pai, ele fala com amor, ele fala com respeito, ele fala que eu estou aqui para obedecer o meu Pai. Eu vim aqui para preparar a morada. Eu vim aqui para fazer a obra do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. O que a gente percebe? Que Deus e o Filho, ele tem um relacionamento de amor, de confidência, de companheirismo, que é assim, é maravilhoso. E é o que Deus quer que tenha no nosso meio. Que o marido sinta pela mulher, a mulher pelo marido, os irmãos um pelo outro. Esse amor do Pai que nos ajuda a vencer. Esse amor do Pai que não nos deixa desistir. A gente se sente protegido, a gente se sente guardado pelo amor do Pai. Os adolescentes não é amor. Às vezes entra nessa paixãozinha. Ah, eu amo, vou morrer. Não morre. Não morre. Tá? O verdadeiro amor vem do coração de Deus. Tá? Por isso que eu falo, namore meninos de Deus, namore meninas de Deus, não é frequentante não, nem sei se existe a palavra. Mas que ama mesmo a Deus, tá? Que ama a Deus, que vai te respeitar, que vai te cuidar, se casar com você, que vai te respeitar. Gente, olha, eu tenho que falar uma coisa aqui. Vou tentar falar de um jeito bem discreto. Muitos casais têm problema na vida íntima por causa da crítica. Ah, você está gorda. Ah, você está precisando melhorar isso aqui. Aí, olha essa mulher aqui, ó. Olha que mulher bonita. Olha, você tem que emagrecer um pouco. A pessoa começa a se sentir rejeitada. Começa a se sentir com vergonha. Vigia, gente. Vigia na terra. As mulheres não vão aplaudir aí não, gente? Tá louco? Tô aqui suando para vocês não falam nada. Ai. Muitos de vocês aqui por sentirem rejeitados. Aceite o amor de Deus hoje. Abre mão do seu... Deus abriu mão do seu reinado celestial por você, por mim. Faça como salmista. Sinta como salmista e faça como salmista. Ainda que o pai e a mãe me abandone, o Senhor me acolherá.
Jesus hoje ele está te oferecendo acolhimento. Vamos aqui para o acolhimento. Jesus está dizendo, você filho, eu estou te oferecendo acolhimento. João 6,37 diz assim, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Se você está sofrendo com rejeição e desprezo, Jesus está dizendo, olha para mim e venha. Não fica só olhando não, venha. Tá? Jesus está dizendo, olhe para a cruz. Comece a mentalizar a cruz. Rápido que eu tenho que correr. Mentalize a cruz. Braços abertos. Cravos nas mãos. Braços abertos para nós. Cravos nas mãos. Agora, comece a imaginar Jesus aqui. Ou mesmo no céu, onde ele está. De braços abertos. Mas só com as cicatrizes nas mãos. E dizendo, vem meu filho, vem lá, eu fui ferido, eu fui rejeitado para levar a sua rejeição. E agora as minhas mãos foram cicatrizadas para cicatrizar o sentimento de rejeição que há dentro de você. Venha para mim. Eu tenho acolhimento para você, eu tenho lugar para você comigo. Tá, mas você tem que vir, participar, aceitar esse amor. Jesus, ele oferece alívio para você. Ele está te oferecendo alívio nessa noite. Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, mas do que? E nós vamos voltar. Você está cansado de tentar agradar todo mundo. Você está cansado de lutar com a amargura e com a ira, com o sentimento de culpa. Você está cansado de tentar fazer tudo perfeito para ser aceito. Você está cansado de criticar a tudo e a todos. Você está cansado desses ciúmes que te tira o sono, que te consome. Você está cansado de competir, de lutar com o medo de tudo. Você está cansado de lutar contra esse complexo de inferioridade, dessa desconfiança, dessa solidão. Entrega isso tudo para mim hoje. É a proposta de Deus. Vou colocar, entrega para mim, e eu vou colocar pessoas preparadas para a partir de hoje dar continuidade, para andar junto com você, para te ajudar nesse processo de cura. É a proposta de Deus para a sua vida nessa noite. E para terminar, e eu ofereço a você, rejeitado, e eu ofereço a você a minha real presença. Tá? Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Da palavras de Davi. Queridos, o que Deus está dizendo aqui é possível que a rejeição tenha gerado em você um sentimento de abandono, medo e solidão. Mas quando eu estava buscando, o Senhor começou a trazer comigo, como eu gostaria que Jó desse o testemunho dele para vocês, quando ele diz, tá? Antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora de contigo andar. Sabe o que Jó está dizendo? Eu aceitei a sua real presença. Eu conheci a sua real presença. Eu era um religioso. Eu oferecia até sacrifício. Mas eu não, de medo de acontecer alguma coisa com os meus filhos. Mas eu percebi que isso não impediu. E com essa tragédia toda, eu aprendi a te conhecer. Eu abri realmente o meu coração para que a tua presença amanheça comigo e durma comigo, que a tua presença vai comigo para todos os lugares, como dois bons amigos. Jó, ele aceitou agora a real presença, não só de falar, mas de sentir, de conhecer. E Jesus falava, como eu queria que Enoque testemunhasse para a minha igreja, que ele expressasse o coração dele, quando a Bíblia diz que Enoque, ele andava com Deus, e era tão grande a amizade, e era tão grande a conexão, que Deus olhou e falou, não vou deixar esse homem não, eu vou levar comigo. Ele foi arrebatado.
Porque Deus era apaixonado com a presença dele. Deus, ele está dizendo: eu quero ser apaixonado de andar com você. Eu quero que você se abra, que você converse comigo, que a gente venha realizar sonhos, projetos, que a gente venha vencer todos os obstáculos que é colocado nessa terra para tentar te fazer tropeçar. Mas se você quiser a minha presença real na sua vida, eu vou segurando na sua mão, eu vou te direcionando pelos caminhos certos, eu vou te levar a lugares altos, aonde você nunca imaginou chegar. Como Deus queria que Enoque pudesse estar aqui para testemunhar para nós o que é andar com Ele, o que é ter a presença real dEle. Como Davi: ainda que eu passe, o louvor pode subir, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe o que é isso, irmãos? Quando o pastor, que ele era um pastor de ovelha, tinha lugares que ele passava, onde as bestas feras ficavam escondidas para comer, não só as ovelhas, mas também o pastor, se ele desse mole. Então ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo. Eu creio que nenhuma fera vai me engolir, nenhuma fera vai me tocar, porque Deus está comigo, o forte de Israel está comigo. Então eu não temerei. Eu não temerei. É muito diferente você dizer: eu amo a Deus, Deus me ama. É muito diferente dizer: a presença de Deus é maravilhosa. Na maioria das vezes, nós não sabemos o que é a presença. Nós não sabemos, vamos colocar em pé, o que é andar com a presença. Então Deus faz essas 3 propostas para você: se aliviar nele, descansar nele e desejar a sua real presença.